Versículos de Mateus 4 do livro de Mateus da Bíblia. Jesus é tentado. Verso 1 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Verso 2 Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3 O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Verso 4 Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Verso 5 Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse. Verso 6 Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7 Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8 Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Verso 9 Disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Verso 10 Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Verso 11 Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus começa a pregar. Verso 12 Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Verso 13 Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Verso 14 Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Verso 15 Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 16 O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Verso 17 Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se pois o reino dos céus está próximo. A chamada dos primeiros discípulos. Verso 18 Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Verso 19 Disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Verso 20 No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Verso 21 Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Verso 22 E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus cura os enfermos. Verso 23 Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Verso 24 Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Verso 25 Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão.